Olá, boa noite. São 7 horas e 47 minutos em Brasília. O Senado Agora está começando. O Brasil terá mais de 70 milhões de idosos e a expectativa de vida da população vai passar dos 80 anos. Isso daqui a 4 décadas. Parece muito tempo, mas o país precisa se preparar para as mudanças demográficas. Aviso que especialistas trouxeram para um debate na Comissão de Direitos Humanos. Hoje, segundo o IBGE, 24 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. O número representa 11% da população. Em 2060, o índice deve subir para 34%, ou seja, aproximadamente 1 em cada 3 brasileiros. Se nos próximos anos a população de idosos vai triplicar, que tipo de sociedade o Brasil precisa construir até lá para acolher com dignidade esses cidadãos? O assunto foi tema de audiência pública aqui, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Temos que buscar modelos de seguridade social sustentável, com políticas de inclusão social, ampliar a cobertura previdenciária, que é também o nosso grande desafio. Participantes da audiência reclamaram dos aumentos abusivos dos planos de saúde e dos valores reduzidos das aposentadorias. Falaram também da importância do atendimento especializado, que deve incluir a saúde física e mental e a vida social da pessoa idosa. E enfatizaram a necessidade de modificar conceitos. Os tribunais chamam os aposentados de inativos. As pessoas com mais de 60 anos inativas. Talvez essa forma de tratamento tenha que ser mudada. Talvez a forma de tratamento da geração mais nova tem que compreender que essas pessoas deixaram e deixam um legado importante para a construção do nosso país. Segundo a representante da Secretaria de Direitos Humanos, o Brasil é pioneiro na América do Sul em políticas públicas para os cidadãos com mais de 60 anos e vem contribuindo na elaboração de uma convenção interamericana. Pela primeira vez, estamos construindo um instrumento jurídico internacional para que, quando seus países não tiverem instrumentos suficientes para fazer valer os direitos da população, também se possa recorrer a outras instâncias. O senador Paulo Paim está trabalhando em uma proposta de emenda à Constituição sugerida pelo vereador Salvador Soares de Taubaté. O objetivo é destinar uma verba do orçamento a políticas que beneficiem os idosos e investir em mobilidade, centros de convivência e de lazer. Você tem verba carimbada para a questão da educação, você tem verba carimbada para a questão da saúde, porém, nós esquecemos de quem construiu toda essa riqueza, e aí não seria justo. Nós vamos debater com a União, com os estados e com os municípios, e vamos depois para a redação final, com algumas alterações que sempre acontecem. Eu sonho muito que um dia nesse país, como é nos países mais avançados, que alguém para fazer política vai ter que pedir passagem para os idosos. O Senado terá 3 dias de esforço concentrado na semana que vem. Na pauta estão 24 projetos. A ideia é acelerar as votações neste ano, comprometido com as campanhas eleitorais. Hoje, o secretário-geral da mesa, que dá suporte aos parlamentares durante os trabalhos, detalhou as principais matérias. A pauta do plenário está trancada por 3 medidas provisórias, mas os senadores podem votar outras matérias antes mesmo de analisar as MPs. É o caso do projeto de lei complementar que amplia o Super Simples. O texto também isenta as micro e pequenas empresas da chamada substituição tributária. As secretarias de Fazenda terão mais trabalho para fiscalizar o pagamento de impostos, como o ICMS. Os estados estão contra esse dispositivo, gostariam de derrubar esse dispositivo. E aí está tentando articular uma outra forma de manter a substituição tributária, mas calcular um crédito que o empresário do Super Simples teria nos poucos impostos que ele paga. Também está na pauta do esforço concentrado o projeto que garante aposentadoria especial aos pescadores que recebem o seguro defeso. Apesar desse dinheiro, esse tempo não conta para a aposentadoria. Esse projeto ele considera o tempo de seguro defeso para cômputo do prazo de aposentadoria. Na próxima semana, os senadores encerram a discussão e já podem votar a PEC 63.
Ela cria uma adicional de 5% para cada 5 anos de trabalho dos juízes e integrantes do Ministério Público. Na prática, o texto amplia o teto de remuneração dessas categorias. O plenário também pode votar mudanças no Código de Defesa do Consumidor para evitar o superendividamento e regular o comércio eletrônico. Na semana de esforço concentrado, também tem sessão do Congresso. Senadores e deputados se reúnem para analisar 21 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Poder Legislativo. Só depois disso, os parlamentares poderão analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se não aprovar a LDO até o dia 17 de julho, o Congresso fica sem recesso. A existência de vetos com mais de 30 dias sem deliberação impede qualquer outra apreciação legislativa. Preciso começar votando os vetos, para em seguida votar a LDO, se for o caso. Mas o presidente da Comissão de Orçamento discorda e acha que é possível votar a LDO mesmo com os vetos na pauta do Congresso. A LDO não depende dos vetos. A LDO é LDO. Ela não impede. Nada impede que a gente vote porque senão nós ficamos sem o orçamento. O esforço concentrado será na terça, quarta e quinta-feira. Na pauta dos senadores também está o acordo de extradição entre Brasil e China. Na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping participa de sessão solene do Congresso. A Justiça Eleitoral conta com o cidadão para fiscalizar a campanha política. Candidatos que fizerem propaganda além do permitido podem ser multados e até perder o registro. A campanha eleitoral já está liberada, mas nas ruas ainda não começou para valer. Isso porque os candidatos e os partidos têm que cumprir algumas exigências. Os partidos já têm que ter obtido CNPJ, abertura de conta bancária para receber dinheiro para poder fazer propaganda. Documentação em dia, os candidatos já podem distribuir os santinhos, mas nada de camisetas, cestas básicas ou qualquer brinde aos eleitores. Também é proibido publicidade em outdoors, postes, árvores e paradas de ônibus. Faixas, placas, cartazes e pinturas em muros devem ter até 4 metros quadrados e são permitidos apenas em bens particulares. Mas o dono não pode cobrar pelos espaços. Se o eleitor, na livre manifestação do seu pensamento, quiser fazer propaganda de um candidato, pode fazer, mas ele não pode ser remunerado para isso. A campanha na internet também tem regras. Os sites não podem vender espaço nem listas de e-mails para os candidatos. Mensagens eletrônicas devem ter um link que permita ao destinatário se descadastrar em até 48 horas. É proibido fazer propaganda nos sites de órgãos públicos ou de pessoas jurídicas. Quem descumprir as regras está sujeito a multas de até R$30 mil, que dobram em caso de reincidência. O candidato também pode responder por crime eleitoral. Para fiscalizar, a Justiça conta com o cidadão. Em Rondônia, os eleitores vão poder ajudar por meio da tecnologia. O Ministério Público do Estado vai receber denúncias pelo WhatsApp, programa de mensagens instantâneas no celular. A Justiça Eleitoral conta, basicamente, com a participação do cidadão e com os próprios participantes do processo eleitoral. Os candidatos e os partidos se autofiscalizam e, quando verificam que há uma irregularidade, denunciam essa irregularidade, seja o Ministério Público, para que o Ministério Público traga a Justiça Eleitoral, seja a Justiça Eleitoral já diretamente. No rádio e na TV, o horário eleitoral gratuito só começa em 19 de agosto. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nessa sexta, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.